para tudo, pessoal. Vem fazer essa fofura comigo. Olha quem nasceu, o nosso pet na xícara. Esse pug lindo, tá? É a aula de hoje que a gente vai iniciar daqui a pouquinho. Para quem já tá gostando aqui do nosso pug, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar ligadinho. Ele pode ser tanto uma menina quanto um menino. A gente pode pôr gravatinha ou florzinha na cabeça. É isso aí, então, pessoal, vamos partir para a nossa aula e trabalhar esse lindo pug na xícara, o nosso pet, o nosso doguinho na xícara. Eu estou apaixonada nessa pecinha linda. E vocês? Bora para a aula junto comigo, então? Aqui no nosso anel mágico, 6 pontos baixos por todo esse nosso anel, tá? Façam 6 pontinhos. Vou puxar o meu anel e vou trabalhar na nossa próxima carreira, que é a segunda carreira, aumento por toda a volta. Vou trabalhar aqui, então, ficando com 12 pontos nessa segunda carreira. Na terceira carreira, vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento, repetir dessa forma pela volta toda, ficando com 18 pontos. Na nossa quarta carreira, vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, repetir pela volta toda desta forma, ficando com 24. Na nossa quinta carreira, vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, repetir pela volta toda dessa forma, ficando com 30 pontos. Carreira 6, vamos trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Vou repetir desta forma, 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos. Vamos trabalhar agora somente nas alcinhas lá de dentro do nosso trabalho. Vamos fazer ponto sobre ponto, ficando com 36 pontos também nessa volta. Na carreira 8, 9 e 10, só iremos trabalhar ponto sobre ponto, ficando com 36 pontos em todas as carreiras. Carreira 11, vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento, repetir dessa forma, 5 pontos baixos e um aumento pela volta toda, ficando com 42 pontos. Na carreira 12, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, repetir desta forma pela volta toda, ficando com 48 pontos. Na carreira 13, 14 e 15, somente ponto sobre ponto, mantendo os 48 pontos. Na carreira 16, iremos trabalhar nas alças de fora, tá? Do lado de fora, aqui vamos trabalhar ponto sobre ponto, mantendo os 48. E vamos deixar as alcinhas aparentes pelo lado de dentro do nosso trabalho. Na carreira 17, troquei para um outro tom e fiz ponto sobre ponto, não tem alteração, somente trabalhei um ponto em cada ponto de base, ficando com 48 pontos. Na carreira 18, iremos trabalhar aqui 2 pontos baixos e no próximo ponto vamos trabalhar um ponto baixo alongado, pegando lá na carreira de baixo, tá? Da outra cor. Vamos alongar e vamos trabalhar um ponto baixo. Novamente, 2 pontos baixos, um em cada de base e mais um ponto baixo alongado, sempre pegando na carreirinha lá de baixo da outra cor, tá? 2 pontos baixos novamente alongados, ou pontos baixos normais, e um ponto baixo alongado. E vamos fazer dessa forma pela volta toda. Depois de pronto, a gente vai cortar e arrematar a nossa alça ou asa da xícara. Vou trabalhar no anel 6 pontos baixos na nossa primeira carreira. Na segunda carreira, vou trabalhar 12 pontos baixos, aumento em cada ponto de base.
Da terceira carreira à carreira 20, da carreira 3 a 20, vamos trabalhar 12 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. Depois de prontas as carreiras, vamos fazer a carreira 21, que é diminuição pela volta toda, ficando com 6 pontos. No último pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou puxar o fio e cortar com sobra para a costura. Tesoura cega desse jeito, né, gente? Olha. Pronto, reserve. Para continuar o nosso trabalho, iremos fazer aqui na parte de dentro, nas alças que ficou, 48 pontos baixos nas alças. Depois de trabalhar a primeira carreira, vamos trabalhar a segunda carreira do corpo, ponto sobre ponto também 48. Na nossa terceira carreira, trabalhei 6 pontos baixos e uma diminuição e vou repetir pela volta toda, ficando com 42 pontos. Carreira 4, fiz 5 pontos baixos, uma diminuição, repetirei pela volta toda, ficando com 36. Na carreira 5, fiz 4 pontos baixos, uma diminuição, vou repetir pela volta toda, ficando com 30 pontos baixos. Primeiro vou colocar aqui a nossa plaquinha, tá? E depois a gente vai continuar. Vou encher o meu trabalho. E vamos continuar, então, na carreira 6, fazendo 3 pontos baixos, uma diminuição, repetir pela volta toda, ficando com 24 pontos. Na carreira 7, vamos trabalhar aumento em cada ponto de base. Vamos aumentar de 24 para 48 pontos nessa volta. Carreira 8, vamos fazer 7 pontos baixos, que eu já fiz, e um aumento, vou repetir dessa forma pela volta toda, ficando então com 54 pontos nessa volta. Carreira 9 à carreira 20, vamos fazer 54 pontos, são 12 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Vamos agora trabalhar, então, a nossa manchinha do olho. A gente vai fazer duas, tá? No anel mágico, a gente vai trabalhar 14 pontos baixos, arrematar e deixar essa aberturinha para posicionar o olho. Essas são as partes da fuça do nosso cachorrinho, tá? A gente tem que fazer 3. Eu vou estar fazendo com vocês no marrom para facilitar a visualização, mas a cor escolhida por mim foi a preta, tá? Então, é só trabalhar anel. No anel, vocês vão trabalhar 7 pontos baixos. Após trabalhar os nossos 7 pontos baixos, vou puxar. Na segunda carreira, irei trabalhar 14 pontos. Aumento em cada ponto de base. Na carreira 3, só iremos fazer ponto sobre ponto, tá? Na carreira 3 e carreira 4, iremos trabalhar ponto sobre ponto. Vou arrematar e fazer as 3 exatamente iguais. Vai ser dessa forma que vai ser posicionado na carinha do nosso cachorrinho. É só costurar na posição. Eu já posicionei aqui os olhos do nosso cachorrinho, tá? Na carreira, entre a carreira 16 e 17, com 10 pontos de separação. E vou colocar 3 carreiras acima do pescoço, posicionar a nossa primeira parte e fazer as costuras, tá? A parte dobrada fica para cima, tá? As partes que ficam abertas ali. Para vocês entenderem, a parte do anel mágico fica para baixo. Vamos passar as costuras aqui, de forma que fique bem certinho aqui, como se fosse quase um triângulo, né? Essa parte dobrada vai ficar como se fosse quase um triângulo aqui. Então, vou costurar aqui. E agora eu vou posicionar o outro do lado. Então, ele vai ficar meio de ladinho aqui. Isso vai se formar como se fosse um bigodinho. Ao final, vai ser a nossa focinha do nosso cachorrinho, tá? Então, é só costurar. Vou costurar esse do lado de cá e o outro do outro lado. Então, vou costurar de forma
que não fique aparecendo a hora que chegar a próxima parte de baixo, a outra parte preta que já está costurada, não fique aparecendo a parte da pele. Os dois se encontrem para formar um lado da nossa fuça. Então, peguem os dois lados do nosso trabalho, né, que foi dobrado, as argolinhas da frente e a de trás, e costure bem próximo um do outro. Na parte de cima, dê alguns pontinhos também, tá? Se você preferir colar primeiro para depois costurar, fique à vontade. Passo só aqui 2 pontinhos e amarro lá atrás e vou costurar o outro lado agora. Vou posicionar bem certinho, ó, então ficou como se fosse um triângulo aqui. No meio fica um vãozinho onde eu prendi, travei a minha fuça. Eu geralmente travo e queimo com isqueiro, tá, pessoal? Para ficar mais seguro. Essa fuça eu creio que seja uma fuça número 13 ou 14. Passei uns risquinhos marrom para marcar a nossa boquinha. E é isso aí. Passo uma colinha em volta para ficar mais fixo e está pronto o nosso bordado do rostinho. Agora vamos trabalhar o fechamento então da nossa cabeça. Fiz 7 pontos baixos, uma diminuição e vou trabalhar assim pela volta toda. Na próxima carreira, fiz 6 pontos baixos e uma diminuição e também irei trabalhar desta forma pela volta toda. Vou deixar a receitinha do restinho aqui das diminuições, então é só seguir essa receitinha e fechar a nossa cabeça. Encha e reserve. Vamos trabalhar aqui a orelha, tá, do nosso cachorrinho. Eu esqueci de falar para vocês, passem um fiozinho branco para determinar aqui um olhar diferente, tá? No meu anel, trabalhei 7 pontos baixos para começar a nossa orelha. Na segunda volta, vamos trabalhar aumento por toda ela, ficando então com 14 pontos baixos. Finalizando a nossa carreira 2, vamos para a carreira 3 e eu vou trabalhar um ponto em cada ponto. E vou trabalhar desta forma até que eu fique com 12 carreirinhas contando do início do anel. Ela vai ficar com esse comprimento aqui e é só costurar na posição que você mais preferir, tá? A nossa patinha, vamos começar com o anel mágico, 6 pontos no anel. Essa é a nossa primeira carreira. Na nossa segunda carreira, irei trabalhar aumento por toda ela, subindo de 6 para 12 pontos baixos. Na nossa terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vou repetir desta forma pela volta toda, ficando com 18 pontos. Vou trabalhar ponto sobre ponto por 3 carreirinhas. Depois de ter feito as 3 carreiras, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetir dessa forma pela volta toda, ficando com 12 pontos. Coloquei um pouco de fibra, tá? Mas se preferir, coloque na próxima carreira. Nessa próxima carreirinha, eu irei trabalhar ponto sobre ponto, mantendo os 12 pontos baixos. Então, é só seguir ponto sobre ponto e finalizar aqui essa carreira. Na próxima carreira, vamos fechar o nosso trabalho. Então, se a gente tem 12 pontos, vamos pegar na frente e atrás fechando, ficaremos aqui então com 6 pontos nessa extremidade. Vou trabalhar aqui 4 correntes e voltar prendendo na nossa primeira perninha aqui do começo e fazer novamente 6 pontos baixos, cobrindo as correntes. Vou repetir novamente 4 correntes. No início, na primeira, prendo a agulha, puxo o fio e volto trabalhando novamente 6 pontos baixos. No meu último ponto, faço um ponto baixíssimo, corto e arremato aqui, deixo um fio longo para a costura. Vamos bordar aqui com um fiozinho marrom, tá? O bordadinho é simplesmente para formar aqui o nosso pezinho. Então, é simplesmente um bordadinho aleatório aqui. Eu peguei na 4ª carreira e sempre dentro do anel, levo a ponta para trás e é só amarrar e tá pronto. Para costura, tá? Eu posicionei na frente, quase abaixo da nossa focinha, tá? Uma carreira abaixo do pescoço e vou dar uns pontinhos aqui, fixando a patinha no nosso corpinho.
Jogo para baixo um pouquinho na nossa xícara e prendo essa patinha para ela não sair do lugar, tá? Faça a mesma coisa com a outra patinha. Deixe o fio na espera, quando você costurar a outra, amarre os dois juntos e arremate. Costure a asa da xícara nas laterais com alguns pontinhos. E é isso aí, finalizamos aqui mais uma pecinha, o nosso dog na xícara. Beijo para vocês!